Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados e queridos irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Que Deus derrame toda a graça e bênção do céu sobre todos nós. Invoquemos o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vamos ouvir o Evangelho, que está em Marcos 3, de 22 a 30. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da objeção dos adversários de Jesus, de que ele expulsava os demônios, justamente por estar possuído pelo chefe dos demônios, Beelzebu, Jesus responde com 2 comparações. Primeiro, que um reino não pode subsistir se está dividido, e uma família não pode andar bem quando existem dissensões internas, ou seja, divisões internas. Que Satanás não pode expulsar Satanás. Seria uma luta interna, um suicídio. Então a blasfêmia que Jesus diz no final do Evangelho, imperdoável, é a de não querer obstinadamente reconhecer que em Jesus repousa o Espírito Santo. Jesus diz que aquele que pecar contra o Espírito Santo, ou seja, negar. Você pode não aceitar os milagres de Jesus, você pode se fechar ao conhecimento de Jesus, mas é inegável que a sua ação, mesmo que que eles não quisessem reconhecer, mas ali nos milagres, na ação de Jesus, nos gestos de Jesus, se eles não queriam aceitá-lo como Deus, porque aparentemente parecia difícil, impossível, assim como muitos hoje não querem aceitá-lo como Deus também. E assim nós vemos que a grande dificuldade desses mestres da lei e de muitos fariseus era reconhecer que em Jesus repousa o Espírito Santo. Então eles viviam obstinados. Esta obstinação, não querer crer, não querer aceitar,
Isso é um pecado grave contra o Espírito Santo. É negar, é uma negação da ação divina na vida de Jesus. Embora ele fosse Deus, ele é Deus, ali agindo, se eles pudessem reconhecer nos milagres de Jesus, quando Jesus expulsa um demônio, quando Jesus cura um leproso, quando Jesus faz um milagre no cego de nascença, quando Jesus ressuscita um morto, ninguém pode fazer isso, senão pela ação de Deus. Quando Jesus multiplica os pães, só Deus pode realizar isso. Então os milagres de Jesus era para que eles pudessem crer nele, crer naquele que Deus enviou. Mas se fecharam obstinadamente nos seus conceitos, nas suas ideias, não queriam crer, não se abriram à fé. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Deus dá todos os dons e todos os meios e a pessoa se fecha, ela não quer, ela vai ficando obstinada, embora a sua razão vai perdendo a capacidade de, iluminada pela razão, nem que fosse natural, de perceber a ação e a graça de Deus. Então tenhamos cuidado, irmãos, para que nós não fechemos nos nossos conceitos ou naquilo que nós achamos que sabemos e vamos nos fechando à graça do Espírito Santo. E Jesus diz algo sério. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno, porque se obstinou, não quis crer. Veja que aqui Deus dá o dom e a graça para a pessoa crer. É Deus que realiza em nós o querer e o executar. Está lá na carta de São Paulo aos Filipenses. É Deus que dá o querer e Deus que executa, e quando o coração se abre, Deus vai fazendo a sua graça, sem violentar a sua razão, mas mostrando de uma forma racional, para que a pessoa creia, se abra ao dom de Deus, à fé, ao Espírito Santo. Não nos fechemos e não sejamos precipitados em querer achar que nós sabemos, que nós entendemos tudo, para que não haja essas divisões, dissensões, e entendamos, irmãos, que a Igreja de Deus, cada comunidade daqueles que creem em Jesus, tem no Espírito seu princípio de coesão e unidade. A nossa unidade vem do Espírito Santo. De um único Espírito provém os múltiplos dons, carismas, que constroem a única Igreja de Cristo, como Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 4. São muitos os dons, e nós temos que ser capazes de reconhecer os dons do Espírito. Os dons de curar, os dons de libertar. Paulo vai dizer os dons de falar em língua, de interpretar as línguas, o dom da ciência, os dons carismáticos do Espírito e os dons hierárquicos, que a Igreja tem uma hierarquia, é dom que Deus concede à Igreja para que estes possam discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, o que provém do Espírito Santo e o que não vem dele. Mas é importante que é dever de toda autoridade, seja daqueles que exercem com os dons carismáticos, obedecer e valorizar a ortodoxia da Igreja, aquilo que nos conduz para o caminho correto, e também o jeito da Igreja agir, que nós chamamos de ortopraxis. Quando, porém, se sai do terreno espiritual, nós corremos o risco de tornar-se gravemente responsável nas atitudes tomadas, como aconteceu no fato narrado pelo Evangelho de hoje. Tenhamos cuidados, irmãos. Por outro lado, uma das provas da bondade dos carismas está justamente em não serem usados em proveito próprio. Que tem pessoas que usam dos carismas, dos dons de Deus, em proveito próprio, por vaidade ou por outras formas de egoísmo. Mas serem
O dom de Deus é para serem propostos como serviço de amor à comunidade, é para a igreja, não é para si e nem para a autopromoção pessoal, mas é dom de Deus, é graça de Deus. Que não nos fechemos ao Espírito Santo, nos abramos e que nos submetamos à igreja para que ela nos ajude com seu carisma e discernimento, nos ajudar a caminhar na unidade e na comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.